Olá, eu sou Elisa Novaes, eu sou advogada e consultora de marketing jurídico na Hipólito Consultores, e eu estou aqui hoje a pedido do Portal Jurista, que desde já eu agradeço o convite, para falar com você sobre o poder do marketing jurídico para atração e conquista de novos clientes para o seu escritório de advocacia. É o seguinte, o marketing jurídico é todo o conjunto, né? Vou dar uma definição inicial do que seja o marketing jurídico. É todo o conjunto de estratégias que o advogado e o escritório de advocacia faz para comunicar para um determinado público-alvo quais são as soluções jurídicas que ele oferece, qual que é o trabalho que ele faz ali voltado para aquele determinado público-alvo. Lembrando que, diante de todo esse turbilhão aí de mudanças que estamos sofrendo no mercado jurídico, ter uma estratégia de marketing muito bem definido, um plano de comunicação muito bem traçado, se tornou essencial para os advogados que querem atrair clientes, crescer o seu escritório, alavancar de fato a sua advocacia. Então, se eu posso te dar aí um conselho, foque na sua estratégia de marketing para dar visibilidade para o seu trabalho. E é o seguinte, comunicar o seu nome nunca foi tão relevante. Comunicar a sua marca jurídica, quem é você dentro do mercado? Quem é aquele determinado advogado? Então, nunca foi tão relevante como nos dias atuais. E tem muitos advogados que, infelizmente, ainda têm aquela cultura de que o marketing jurídico não é tão importante ou de que marketing é apenas as redes sociais. Trabalhar as redes sociais é apenas um pequeno ponto dentro de toda a estrutura de marketing que você deve ter. Na verdade, é um conjunto no qual as suas redes sociais também vão estar inclusas, mas existem vários outros pontos que é muito importante você trabalhar aí para que você consiga efetivamente atrair e conquistar novos clientes. E é o seguinte, o que eu tenho visto é que tem muitos advogados e muitos escritórios, né, que lá no início aí, no ano passado, né, lá no início da pandemia, começaram a trabalhar o seu marketing por meio de produção de conteúdo, e foram fazendo de forma muito aleatória, de forma muito sem estratégica, né? Foram fazendo ali mesmo, seguindo a manada, o que as pessoas estavam fazendo, eles também estavam fazendo. E essas pessoas foram ficando desmotivadas, ou foram aí produzindo conteúdo de forma muito desesperada, e não conseguiram atrair clientes, não conseguiram fechar novos contratos, não conseguem ali crescer a sua advocacia, e acabam ficando desmotivadas. E o que eu quero aqui com esse vídeo é que você não seja mais um desse tipo de profissional. É para que você trabalhe o seu marketing da forma correta, para que você trabalhe o seu marketing jurídico da forma adequada, que vai te trazer um efetivo retorno ali, com novas oportunidades de negócio, com atração de clientes, com novos contratos, pensando que o marketing deve ter uma visão muito ampla. É uma estratégia onde vários pontos se conectam. A rede social, o marketing aí feito aquele marketing feito de uma forma mais tradicional, no qual você faz um funil de vendas, no qual você trabalha assim ali toda o seu embalde marketing. Então, você buscar ter conhecimento sobre as estratégias que sejam possíveis e trabalhar aquilo ali dentro do seu escritório hoje é muito importante. E assim, para que você comece no marketing jurídico, para que você dê os primeiros passos na sua estratégia, eu falo que você tem que investir. E o ponto principal não é investir dinheiro, né? À medida que as coisas vão fluindo, você vai investindo dinheiro, mas o primeiro momento é que você tem que investir o seu tempo, você tem que se dedicar para entender quais são as estratégias de marketing disponíveis, como eu posso agregar, como eu posso fazer. Existem diversas ferramentas, inclusive aí gratuitas, no qual você consegue ir aplicando na sua advocacia para ir dando aquela visibilidade, não apenas redes sociais. E assim, então, para que você tenha assertividade na sua estratégia de marketing,
siga um fluxo natural, é necessário você ter clareza qual que é o tipo de público que você quer atingir. Se você não tem essa clareza, possivelmente você vai errar na sua estratégia. Então, sente, define qual que é o seu público-alvo, quais são as soluções jurídicas que você vai ofertar dentro da sua área de atuação. E quando você entende tudo isso, a sua produção de conteúdo se torna muito mais eficaz. Por quê? Porque você vai direcionar a sua comunicação para um determinado público e também levando para aquelas pessoas quais são as dores, quais são os problemas, qual que é a solução jurídica para aquilo ali que ela está passando. E quando você faz isso, quando você se comunica direto com o potencial cliente, exatamente na dor que ele tem, tudo fica mais eficaz. Você é muito mais assertivo na sua comunicação. O cliente, quando te escuta ou quando ler alguma coisa a seu respeito, ou quando ver algum conteúdo seu, ele para e pensa: esse advogado aqui, ele entende o que eu estou passando. Esse advogado aqui, ele está falando exatamente para mim. E esse tipo de efeito você tem que causar nas pessoas. Então, você precisa ter muito bem definido qual que é o seu público-alvo e quais são as soluções jurídicas que você tem que abordar. E, assim, traçando um plano aí de conteúdo, não é acordar todos os dias e falar o que eu vou produzir hoje, ou qual artigo eu vou escrever, Não, é seguir uma linha. Quando você tem clareza, quando você traça uma estratégia, você sabe exatamente o que você vai falar. Quais são as áreas de atuação, quais são ali dentro da sua área de atuação, quais são os principais assuntos, quais são as soluções jurídicas, quais são os temas que você vai trazer. Então, você vai trabalhando muito mais focado dentro desse determinado caminho ali, para que você atinja as pessoas para aquilo ali. Não é todos os dias jogar um assunto de uma forma aleatória, não. É seguir uma lógica, é seguir efetivamente ali um pensamento estratégico, tá? E assim, não atropele qual que é o seu DNA. Isso é uma coisa que é muito importante dentro do marketing jurídico. Você precisa entender, ter um autoconhecimento para entender o que você faz de bom, o que você pode oferecer ali na solução jurídica para o cliente, o que você pode colocar ali com o seu trabalho, que tem o seu DNA. Então, assim, não seja um mero replicador de notícias, não seja um mero replicador de postagens feitas por outras pessoas. Pense sempre, esse assunto aqui, mas qual é o meu ponto de vista? Coloque o seu ponto de vista para o cliente, deixa ele entender como é que você pensa, deixa o cliente entender qual que é a sua lógica de pensamento. E assim, sempre que você acrescenta ali, pode ser uma notícia que você traz essa notícia e coloca a sua orientação, o seu ponto de vista, você está agregando para as pessoas o seu conhecimento. Então, não basta simplesmente pegar uma notícia pronta e replicar. Transforme ela ali, colocando o seu ponto de vista e o seu DNA. E quando falamos em marketing jurídico, nós temos sempre que lembrar do seguinte: o principal papel da publicidade na advocacia, qual é? Levar conhecimento às pessoas, orientar as pessoas de uma forma geral. Então, nós precisamos imbuir esse papel aí, que está previsto dentro do Estatuto do Advogado, né, dentro do nosso Código de Ética, levar conhecimento, né, desmistificar aí para as pessoas, descomplicar o direito para as pessoas. Então, a gente precisa pegar quais são as leis, quais são as decisões e transformar isso de uma forma que seja informativa, orientando as pessoas o que elas têm direito, o que é possível pleitear, quais são os caminhos, como que ela vai ter menos prejuízo, quais são as soluções jurídicas que é possível para aquele determinado caso dela. Então, quando a gente assume esse papel de lembrar sempre, de saber e de ter consciência de que a nossa publicidade deve ter caráter informativo, de orientar as pessoas, eu vou sempre focar na entrega de um conhecimento jurídico que informe as pessoas qual que é a solução jurídica para aquele caso efetivo. E assim, então a sua estratégia de marketing jurídico deve sempre passar para as pessoas ali as informações, você também deve incentivar as pessoas a não aceitarem aquele problema, a entender, a fomentar ali as pessoas que há uma possibilidade, né, de uma solução jurídica, mostrando para ela quais são os caminhos que ela tem, que ela pode tomar. Óbvio que nós, como advogados, a gente não pode incitar as pessoas a propor uma ação. Isso é proibido. Nosso Código
código de ética, mas nós podemos orientar aquelas pessoas quais são os caminhos, quais são as alternativas que ela tem, qual que é a melhor solução, e assim, é realmente gerar um relacionamento, aproximar as pessoas da sua advocacia, para que elas entendam o que você efetivamente faz. Você tem que criar, por meio da sua estratégia de marketing, um relacionamento interativo com o seu público, no qual as pessoas vêm até você, no qual as pessoas tiram dúvida, no qual incentivar aí as pessoas a lutarem por aquilo pela aquela solução de um problema que elas estão passando, ou por continuar lutando por um objetivo. A gente tem que fazer muito o papel de incentivador, não de incitar, mas de incentivar as pessoas a buscarem uma solução jurídica. E assim, para que você tenha êxito na sua estratégia de marketing, você precisa trabalhar 3 pontos essenciais, que são 3 Cs, que eu vou falar para vocês quais são. O primeiro C é o C aí da constância. Esse é o primeiro ponto. O que você precisa ter consistência, constância aí na sua estratégia de marketing. E a constância é você estar sempre ali com continuidade, você iniciar o que você está fazendo, o seu posicionamento. Então, a partir do momento que você sinaliza, se posiciona no sentido de que você vai produzir conteúdo, seja frequente, esteja sempre ali, seja acessível, mostre para as pessoas que você tem boa vontade de ajudá-las, que você tem boa vontade de levar conhecimento jurídico para elas, que você é um advogado que elas podem contar. Quando a gente faz uma coisa repetidas vezes, dia após dia, todos os dias, trabalhando a nossa imagem, as pessoas passam a nos ver como uma autoridade, como uma referência naquela determinada área de atuação. Então, tenha constância no seu posicionamento, tenha constância na sua estratégia de marketing. Lembrando que a estratégia de produção de conteúdo do marketing jurídico, que é o pilar aí do marketing jurídico, é a produção de conteúdo, é levar orientação às pessoas, ela é uma estratégia de médio a longo prazo. Então, você não tem um retorno muito rápido com isso. Por isso que você tem que ter uma constância, uma continuidade, dia após dia, e sempre à frente. Lembrando que você está plantando hoje e que a colheita vem daqui a um tempo. Por quê? Você tem que dar um tempo de mensuração para a sua estratégia de marketing. Essa estratégia, ela precisa ter o tempo dela de maturação, o tempo que ela vai ali, você está plantando, trabalhando na cabeça do seu público que você é uma autoridade, gerando cada vez mais conteúdo, mostrando para as pessoas qual que é o direito delas a longo prazo. Um segundo aí ponto que é essencial, que você precisa ter na sua estratégia de marketing, é consistência. Então, o primeiro C é o primeiro C da constância, o segundo C é o C da consistência. O que você está falando precisa ter utilidade, aplicabilidade e relevância para que aquele conteúdo tenha para o seu público-alvo específico. Não adianta você trazer uma informação jurídica que não tenha relevância para o que você pode vir aqui dar um exemplo, falar, porque houve um julgamento, você está falando aqui para, vamos lá, você está falando aqui, vou dar um exemplo, se o seu posicionamento é direcionado para empresário, se a sua atuação é na área trabalhista, empresarial, e aí você vem ali com o seu posicionamento, você vai discutir alguma coisa criminal, uma agressão à mulher, por exemplo. O que aquilo ali tem de relevância? O que aquilo ali tem de consistência para o seu posicionamento dentro da sua área de atuação? O que o seu público vai se interessar com aquilo? Pode estar comentando, isso aí pode estar rolando na mídia, mas não tem nada a ver ali para o seu público-alvo, o tipo de interação que você quer com ele. Então, tenha consistência. Lembre que o que você precisa trazer de conteúdo jurídico tem que estar muito voltado ali para a sua área de atuação, aplicabilidade e relevância para a solução jurídica que você quer que ele seja traído, né? Para que ele te contrate para aquilo. E um terceiro C aí é um C de coerência. Então, a gente tem a continuidade, né? A constância, a gente tem a consistência, a gente tem
coerência, que é a sua mensagem precisa ser direcionada para o seu público-alvo. Você não deve sair publicando coisas genéricas que não estejam relacionadas ao seu segmento, porque isso aí faz as pessoas se interessarem por você. Se você fala sobre direito previdenciário, siga aquela linha do direito previdenciário, traga assuntos que vai agregar no seu posicionamento. Não adianta nada. Hoje você fala direito previdenciário, mas aí amanhã você está ali comentando uma coisa que não seja relevante, você está trazendo ali um assunto, por exemplo, do direito imobiliário, que não tem nada a ver para aquele seu público. Então, tenha coerência com o seu discurso, tenha coerência com o seu posicionamento, traga conteúdos dentro da sua área de segmentação aí, traga conteúdos que vão agregar algum valor para o seu público-alvo, senão as pessoas se desinteressam por você. E, na verdade, a gente, como profissionais, como advogados, produtores de conteúdos, que vão produzir conteúdo para divulgar, né, para dar aí visibilidade ao nosso trabalho, nós precisamos lembrar que as pessoas só contratam um advogado quando elas sentem confiança. E a confiança, ela tem que girar em toda a finalidade, toda a nossa estratégia de marketing. Então, a gente transmite confiança quando a gente é uma pessoa constante, quando aquele público sabe que você é um advogado comprometido, que você é um advogado que está sempre ali preocupado com ela, que é um advogado consistente, que sabe, tem domínio sobre o que você está falando, que é um advogado ali que traz conteúdo relevante e que não é um papagaio de pirata aí, com um termo bem mesmo, assim, bem pouco jurídico aí, mas que você não é aquele papagaio de pirata que cada dia está falando sobre uma coisa, é aquele advogado que você tem coerência na sua comunicação. É muito importante. E o que eu notei é que quem começou a produzir conteúdo ali, logo no início aí, né, da fase de isolamento, toda aquela fase ali de distanciamento social, as pessoas foram se desmotivando. E eu fico muito triste de ver isso, porque as pessoas hoje, nós estamos no mercado jurídico que é saturado, mas ele é saturado de bons profissionais, ele é saturado de bons advogados aí, que sejam efetivamente comprometidos com o seu público, comprometido em levar uma solução jurídica ali de qualidade para as pessoas. Então, o que eu te convido hoje é que você seja esse profissional. E fica de olho aí, porque a gente vai trazer muitos outros vídeos aí falando sobre o marketing jurídico aqui no Portal Juristas. Então, se você gostou, deixe seu like e também se inscreva no canal e assine aí o sininho aí para que você receba sempre os novos conteúdos que é publicado aqui. Muito obrigada e até a próxima.